Salve minha gente, sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Jeremias. Se você está comigo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e assista o vídeo até o fim. Vamos ao capítulo 35, um exemplo de fidelidade. Palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias na época de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vá aonde moram os recabitas, converse com eles e traga-os até o templo do Senhor, até uma das salas para fazê-los beber vinho. Tomei então Jezonias, filho de Jeremias, neto de Rabsanias, junto com seus irmãos e filhos, toda a família dos recabitas. Levei-os até o templo do Senhor, até a sala de Ben-Joanã, filho de Jegdalias, o homem de Deus, ao lado da sala dos chefes, em cima da sala de Maasias, filho de Selum, o porteiro. Coloquei diante dos recabitas jarras cheias de vinho e cálices, dizendo: bebam vinho. Eles responderam: não bebemos vinho, pois o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, deu-nos esta ordem: não bebam vinho nem vocês nem seus filhos para sempre. Também não construam casas, nem plantem cereais, nem formem vinhedos. Nada disso vocês terão, pois habitarão em tendas todos os dias da vida, para que assim vivam bastante sobre esta terra, onde vocês vivem como forasteiros. Nós obedecemos sempre ao que nos mandou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Durante a vida toda jamais bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos ou filhas. Não construímos casas para morar e não temos vinhedos ou qualquer terreno plantado. Moramos em tendas, obedecemos e fazemos tudo conforme nos mandou nosso antepassado Jonadab. Agora, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, dissemos: vamos entrar em Jerusalém para fugir do exército dos caldeus e dos arameus. É por isso que viemos morar em Jerusalém. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Vá dizer ao cidadão de Judá e ao habitante de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição nem obedecer a minha palavra? Oráculo do Senhor. Cumpre-se a ordem de Jonadab, filho de Recabe, que proibiu seus filhos de beberem vinho, e eles não bebem vinho até hoje, porque obedecem às ordens do antepassado deles. E ao contrário, falei com vocês, tornei a falar e vocês não me obedecem. Eu tenho mandado continuamente os meus servos, os profetas, para dizer a vocês: cada um se converta de sua má conduta e corrija suas ações. Não sigam nem sirvam os deuses estrangeiros. Só assim vocês continuarão morando na terra que eu dei a vocês e a seus antepassados. Mas vocês não quiseram me escutar nem me obedeceram. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, observam as ordens do antepassado deles, mas este povo não faz caso de mim. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: farei cair sobre Judá e sobre os moradores de Jerusalém toda a desgraça com que eu os ameacei, porque falei com eles e não me obedeceram, chamei-os e não me responderam. Quanto à família dos recabitas, assim disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: por que vocês obedecem às ordens de Jonadab, antepassado de vocês, e observam tudo o que ele ordenou e fazem tudo de acordo com as ordens dele? Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: para Jonadab, filho de Recabe, nunca faltará alguém que esteja sempre na minha presença. Quarta parte, sofrimentos de Jeremias. Capítulo 36, o destino da palavra profética. No quarto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: tome um pergaminho e escreva nele tudo o que lhe disse sobre Israel, sobre Judá e todas as nações, desde o dia em que comecei a falar com você no tempo de Josias até hoje.
Quem sabe a gente de Judá toma conhecimento de toda a desgraça que eu estou planejando fazer contra eles, para ver se cada um se converte de sua má conduta e eu possa perdoar suas faltas e pecados. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, que escreveu num pergaminho tudo o que o Senhor tinha dito a Jeremias, e que este ia ditando. Depois Jeremias disse a Baruque: Estou preso e não posso ir ao templo do Senhor. Vá você e leia neste pergaminho as palavras do Senhor que eu ditei e você escreveu. Leia para que o povo possa ouvir, quando ele estiver no templo do Senhor no dia do jejum. Leia em voz alta também para todos os de Judá que vêm de suas cidades. Talvez eles se humilhem com súplicas diante do Senhor e cada um se converta de sua má conduta, pois é grande a ira e o furor que o Senhor demonstra contra esse povo. Baruque, filho de Nerias, fez com o profeta Jeremias que lhe ordenara e leu no templo as palavras do Senhor. No 9º mês do 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi convocado um jejum em honra do Senhor para todo o povo de Jerusalém e para todos os que vinham das outras cidades de Judá para Jerusalém. Então Baruque leu no templo do Senhor para o povo todo ouvir as palavras de Jeremias, que ele tinha escrito no pergaminho. Baruque estava no compartimento de Gamarias, filho do escrivão Safã, no balcão de cima à entrada da porta nova do templo do Senhor. Miqueias, filho de Gamarias e neto de Safã, ouviu as palavras do Senhor lidas no pergaminho. Em seguida ele desceu até o palácio do rei e foi ao compartimento do escrivão. Aí encontrou todas as autoridades, o escrivão Elisama, Dalaías, filho de Semeias, Elnatã, filho de Acobor, Gamarias, filho de Safã, Sedecias, filho de Hananias, e outras autoridades. Miqueias contou-lhes tudo o que tinha ouvido quando Baruque leu o pergaminho na presença do povo. Essas autoridades enviaram então Jude, filho de Natanias, e Selemias, filho de Cusi, para dizerem a Baruque que pegasse o pergaminho que tinha lido para o povo e fosse aonde eles estavam. Baruque, filho de Nerias, pegou o pergaminho e foi procurá-los. Eles lhe disseram: Agora sente-se aí e leia para nós. Baruque leu para eles ouvirem. Quando acabaram de ouvir tudo, olharam assustados uns para os outros e disseram a Baruque: Temos que contar para o rei tudo o que está escrito aí. E perguntaram a Baruque: Conte-nos, como foi que você escreveu tudo isso? Baruque respondeu: Jeremias foi ditando para mim e eu fui escrevendo tudo à tinta no pergaminho. Então as autoridades disseram a Baruque: Vá e esconda-se com Jeremias, e que ninguém fique sabendo onde vocês estão. Depois foram encontrar o rei no pátio do palácio. Deixaram o pergaminho no compartimento do escrivão Elisama e contaram tudo ao rei. Imediatamente o rei mandou que Jude fosse buscar o pergaminho. Ele pegou o pergaminho na sala do escrivão Elisama e leu para o rei e para as autoridades que estavam junto dele. O rei estava na ala de inverno do palácio, pois era o 9º mês, e havia um braseiro aceso diante do rei. Cada vez que Jude acabava de ler 3 ou 4 colunas do pergaminho, o rei cortava os pedaços com a faca do escrivão e os atirava no fogo do braseiro. Fez assim até que todo o pergaminho foi queimado no braseiro. Ninguém se impressionou, ninguém rasgou as vestes, nem o rei nem seus ministros ao ouvirem aquelas palavras. Somente Elnatã, Dalaías e Gamarias pediram ao rei para não queimar o pergaminho, mas ele não lhes deu ouvidos. Por fim, o rei mandou Jeremiel, oficial do palácio, Saraías, filho de Azriel, e Selemias, filho de Abdeel, que fossem prender o escrivão Baruque e o profeta Jeremias. O Senhor, porém, os escondeu. Depois que o rei queimou o pergaminho que continha as palavras escritas por Baruque e ditadas por Jeremias, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: Pegue de novo outro pergaminho e escreva nele tudo o que estava escrito no primeiro pergaminho que Joaquim, rei de Judá, queimou.
você deverá dizer o seguinte a Joaquim, rei de Judá. Assim diz o Senhor, você queimou o pergaminho dizendo, por que você escreveu nele que o rei da Babilônia virá sem dúvida nenhuma destruir este país e dele fará desaparecer os homens e os rebanhos? Por isso, assim diz o Senhor sobre Joaquim, rei de Judá. Ele não terá um descendente no trono de Davi. O seu cadáver ficará exposto ao calor do dia e ao frio da noite. Eu castigo nele, na sua família e nos seus ministros, os pecados que cometeram. Trarei para eles, para os habitantes de Jerusalém e para os cidadãos de Judá, todas as desgraças de que eu falei, e eles não quiseram ouvir. Jeremias pegou então outro pergaminho e o entregou ao escrivão Baruque, filho de Nerias, que escreveu tudo o que estava no pergaminho que Joaquim, rei de Judá, havia queimado. Acrescentou ainda muitas outras palavras semelhantes. É isso aí, obrigado a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Fique sabendo que além dos 651 inscritos no canal, nós acabamos de alcançar a página de número 1000 da Sagrada Escritura. Então, agradeço demais a você que tem acompanhado a leitura até aqui. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e faça aí um comentário. A gente se vê no vídeo de amanhã. Tenha um excelente dia. Grande abraço e tchau.